que possamos entender a profundidade da tua palavra e sendo daqui abençoados, alimentados por ti, Senhor. Aleluia. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir o livro de Lucas. Minha versão é um pouquinho diferente. Lucas capítulo 8. Fala do centurião de Cafarnaum. Lucas 8. Aleluia. Glória, 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 glória. Lucas 7. É 7. Sobre o centurião de Cafarnaum. Uma palavra muito conhecida. Lucas capítulo 7, versículo 1. A minha versão é um pouquinho diferente, mas diz assim: depois de concluir todos os discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E um servo de um certo centurião, que era... O que era um centurião? Era um oficial de um exército, era um cara, capitão do exército, era um cara carimbado, né, que fala. Um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente. O servo do centurião estava doente, a ponto de morrer. E quando o centurião ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus. Preste atenção nisso. Lhe rogando que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião lhe enviou uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Olha a humildade desse homem. Por isso nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Fala, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem, sujeito à autoridade que tenho, e tenho soldados sob o meu poder. E quando eu digo a esse, vai, ele vai. E quando eu digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele assim faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. Preste atenção nessa palavra, maravilhou-se. Jesus se maravilhou com a atitude daquele homem. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse para a multidão que o seguia: digo a vocês que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que tinham sido enviados acharam são o servo que tinha estado enfermo. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero explicar que o centurião, ele morava em Cafarnaum. E aí ele ficou sabendo que Jesus ia passar por lá. E ele mandou olha para quem ele pediu. Ele pediu para os anciãos dos judeus falarem com Jesus. Só que Jesus, de pronto, se pôs disposto a ir na casa dele. Mas ele falou: não sou digno. Quem
E aí o centurião, ele conhecia de autoridade. Ele falou, eu sei o que é autoridade, Jesus. Eu sei o que é. Eu mando em 100 soldados, porque um centurião cuidava de 100. É tipo um capitão, né, de patente, que fala. E quando eu mando, eles fazem. E eu tenho tanta fé no Senhor, que eu sei que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. E aí Jesus ficou maravilhado com aquilo, ficou espantado. E falou assim, ó, nem em Israel, nem na minha terra, nem no meu povo, eu encontrei uma fé tão grande assim. E ele falou, vai. E quando os que foram dar o recado chegar em casa, o servo já estava curado. Olha que coisa linda. Irmãos, eu estava lendo sobre isso aqui, aí Deus me deu a curiosidade de saber o que significa Cafarnaum. Cafarnaum significa terra bagunçada, local desordenado. Quer dizer que aquele centurião, ele morava num local, uma cidade chamada de desconcertada, desordenada, um lugar de bagunça. Às vezes a gente está num lugar meio confuso, sabe, num lugar meio bagunçado. Às vezes a gente nem quer a nossa casa tão bagunçada, mas ela está. Às vezes a gente faz tudo para arrumar, mas os outros não ajudam. Tem uns terceiros, uns intermediários que bagunçam, sabe? Às vezes a gente quer estar com o coração limpo, puro, mas tem aquele que perturba, aquele que tribula e deixa a tua casa bagunçada. Mas Jesus hoje, ele está dizendo que ele pode consertar qualquer casa. Jesus hoje está dizendo que pode arrumar qualquer casa. Aquela bagunça, aquela sujeira, aquela coisa ruim, aquela situação horrível, aquela situação complicada. Às vezes é uma causa do doente. Aqui a causa era de doença. O homem era de alto poder, mas ele estimava muito o empregado que ele tinha. O empregado estava morrendo e ele, preocupado com o empregado, chamou Jesus. Ele estava preocupado com o empregado. Irmãos, não importa quem é, tem muito valor para Jesus. Não importa quem seja. Pode ser nosso marido, nosso filho, nosso cachorro, pode ser nosso vizinho, tem muito valor para Jesus. Nós todos temos muito valor para Jesus. Jesus não olha patente. Olha só, um homem poderoso, um homem que tinha poder, um homem que tinha dinheiro, um homem que mandava, estava pedindo por alguém que estava enfermo e não podia pedir. Às vezes a gente está pedindo por quem não pode pedir. Às vezes a gente está pedindo por quem já está tão enfermo que já não consegue mais falar. Às vezes a gente está pedindo por quem está tão cego que não consegue enxergar. Às vezes a gente está clamando por gente que já está perdida e não está vendo que está perdida. Às vezes a gente está clamando por gente que está sem fé. Que a gente fala, olha como Jesus é bom, Jesus fez isso, fez aquilo. Você. A pessoa não enxerga. A pessoa só enxerga o ruim, o mal, o sofrimento. Ela não enxerga, ela já está sem fé. Ela já está, como é que eu vou dizer? Largada, de lado. Mas pela atitude desse centurião houve uma cura. Pela nossa atitude pode haver cura na nossa casa. Pela nossa atitude pode haver cura na nossa vizinhança, na nossa família, na nossa parentela, naqueles que nos pedem oração. Aonde quer que for, irmão. Aonde quer que for, basta chegar a palavra de Jesus. Jesus foi lá. Jesus não vai lá, nem precisou. O homem tinha tanto discernimento que ele falou, não precisa nem se ir, porque eu não sou digno. Olha que homem humilde. Às vezes a situação está tão complicada. Jesus vai a todo lugar, mas disse que Jesus não entra em lugar. Se você for para um lugar de perdição, Jesus não entra contigo. Você vai lá para se perder, Jesus não vai entrar no prostíbulo contigo. Mas se você está num lugar de perdição sem tu querer, aí Jesus está contigo. Porque tu não está lá por querer, e o barco é dele, e ele entra no barco, e você podia até não querer dar, entendeu? Mas você, aquele problema caiu no seu colo, aquele lugar te envolveu, aquela situação, você tem. Às vezes a gente está num trabalho, eu estava num trabalho onde opressão pura, irmão. Opressão pura, mas eu tinha que estar naquele lugar. Jesus me colocou ali como bom tempo, eu tinha que estar. Eu não queria estar. Às vezes a gente está trabalhando em lugares que a gente não queria estar. Às vezes a gente tem que ir fazer coisas que a gente não queria fazer. Mas Jesus não precisa nem ir lá para resolver as coisas. Amém? Jesus muda o quadro, Jesus muda a situação. Essa história é muito interessante. Por quê? Quando ele ouviu falar de Jesus, ele mandou os anciãos dos judeus, ou seja, ele mandou os sacerdotes da igreja ir lá. Ele não era da igreja, ele era como é que fala isso? Soldado romano. Ele era gentil. Poxa, mas ele tinha fé. Ele era gentil, mas ele já tinha um amor ali, uma amizade pela palavra. Só que ele achava que ele não era digno de ir lá falar com Jesus. Então ele mandou os sacerdotes, ele mandou o pessoal da alta, ele mandou o pessoal que é ligador com Jesus, aquele pessoal que ele achava que era mais íntimo. Irmão, não precisa. Jesus, ele quer ter intimidade com você. Não precisa mandar, não precisa você ficar com vergonha de falar com Jesus. Tem gente que tem
tem vergonha de falar com Jesus. Tem gente que não gosta de orar, mas tem gente que tem vergonha de falar. Tem gente que diz que não sabe falar. Às vezes a gente chega num local, entendeu? Igual nós chegamos sábado num local, vamos dar oportunidade para o irmão falar. Não é para você pregar, é uma saudação. Para você falar um pouco da palavra de Deus. E às vezes a pessoa fica tímida, fica com vergonha, e ela tem tanto para falar de Deus. E se tu é tímido para falar de Deus com os teus irmãos, como é que tu vai falar lá fora? Como é que tu vai falar com o irmão, com o vizinho, com o parente, com um colega de trabalho? A gente tem que soltar a voz, irmão. A gente tem que falar aquilo que Deus fala. Tem gente aqui que é cheia de revelação e não fala. E fica se amarrando, fica se prendendo. Irmão, abre a boca para falar. Deus quer que você fale. Deus não quer que os outros falem por você, não. Deus quer que você fale. Olha só a situação dos centuriões. Os centuriões chegaram para Jesus e falaram assim, pediram muito, dizendo, é digno que o Senhor conceda aquilo que o centurião está pedindo, porque ele ama muito a nossa nação. Ele até nos edificou a sinagoga. Ele estava assim, ele merece ser atendido, porque ele tem dinheiro, ele construiu a igreja para a gente. É isso que eles estão dizendo aqui. Eles foram pedir pelo centurião, porque o centurião tinha dinheiro, e o centurião tinha que construir a igreja para eles. Irmão, quem constrói a igreja é Deus. Quem instrumenta é Deus. Deus não dá nada por merecimento, porque ninguém merece nada. Esse homem, por mais rico que seja, irmão, às vezes a gente fica pensando, poxa, o top do top do top merece mais do que eu. Não merece. Não merece. Não somos merecedores de nada. Deus nos dá, pela sua infinita graça, pela sua maravilhosa graça e pela sua infinita misericórdia. Amém? Amém. Olha a situação. O homem mandou o pessoal ir lá pedir. O pessoal foi pedir por uma questão assim, até de ficar bajulando aquele homem, entendeu? Porque ele era amigo do Evangelho. Mas olha só, como é que ele era? Ele não era crente, mas ele tinha temor pelas pessoas da igreja. Quer dizer, ele tinha respeito pelas pessoas da igreja. Ele achou que aquelas pessoas tinham mais autoridade. Tem gente lá fora que reconhece mais autoridade do pastor aqui dentro que o irmão da igreja. Tem gente no mundo que respeita mais o pastor do que o próprio membro da igreja. Está cheio de membros da igreja que conhece a palavra, que foi abençoado naquela casa, por aquele ministério, por aquela pessoa que está falando mal. Saiu e está falando mal. Foi abençoado, foi orado, foi curado e não reconhece. E às vezes a pessoa lá do mundo, você faz uma oração e ela recebe a resposta, ela fica agradecida o resto da vida. Ela troca aquele agradecimento o resto da vida. Eu conheço tanta gente grata, irmão. Eu conheço tanta gente no mundo que é mais grata do que gente da igreja. Porque o mundo tem esse sentimento das pessoas serem gratas, sim, serem agradecidas, sim, muitas vezes muito mais que na igreja. Infelizmente, essa é a realidade. E aquele homem tinha até ajudado na igreja. Olha o que ele fez. Ele ajudou na igreja, ele construiu a igreja. Ele era crente, não. Às vezes a gente, como crente, não ajuda nada na igreja. Não estou falando da gente, estou falando de fazer uma obra. Não posso nem falar. Não estou falando para os irmãos aqui. Creio que estou falando para a filmagem. Porque aqui todo mundo já deu sangue para as igrejas. Todo mundo já deu suor. E Deus está vendo isso. Como foi pregado aqui. Fizemos um culto aqui de inauguração, só para Deus falar só conosco. Quanto quem estava grato, quanto quem estava agradecido. Porque nós não temos como pagar o que os irmãos fizeram por nós. Os irmãos que carregaram as coisas, os irmãos que pagaram as coisas, os irmãos que não puderam vir, mas oraram, ficaram em oração. Nós não temos como pagar o favor, não, irmão. Quem vai pagar esse favor é Deus. Quem está vendo isso é Deus. E esse homem aqui, ele tinha construído uma igreja e o pessoal também ficou agradecido a ele. Tanto que foi lá falar com Jesus. Jesus dá a bênção para ele. E Jesus, homem simples, puro, maravilhoso que era, na mesma hora se levantou e foi com ele. Mas o centurião falou assim, não se incomode, Senhor, eu não sou digno. Olha que coração arrependido. Às vezes, irmão, só falta um toque para a pessoa se converter. A pessoa já tem tudo, só falta ela conhecer a palavra. É por isso que nós pregamos a palavra. Nesse caso aqui, precisou de um mover, de um agir, de uma doença, desse homem se internar mais com Deus, desse homem se aproximar mais de Deus. Está vendo que ele está com medo de falar com Jesus ainda? Ele está até com medo. No momento aqui, ele está só querendo a bênção. Porque ele queria que o servo dele fosse curado. Mas ele já estava agradecido. E depois que ele recebe a bênção, Jesus fala com ele, vai, que o teu servo vai ser curado. É porque esse evangelho é falado em Lucas e em Mateus. E Mateus fala que ele também seguiu Jesus, ele também se converteu. Entendeu? Então tem muita gente que está com medo de chegar perto de Jesus,
está com medo de pedir para Jesus, Jesus está de portas abertas para nos ajudar. Às vezes não é na mesma hora, porque tem uma coisinha para acontecer e precisa ter um moverzinho para certas pessoas tomarem um choquezinho, tomarem um tratazinho e se mexerem. Entendeu? Mas como o problema é teu também, e você também está orando, Deus vai abençoar por tua causa. Amém ou não amém? Amém. Sabe por que Deus vai abençoar por tua causa? Não é porque você mereça. Mas é porque tem alguém na turma pedindo. Se ninguém está pedindo, se tem gente que não quer pedir, se tem gente que não quer buscar, você é a coluna. Aleluia. Você está buscando, você está trazendo seu marido, sua esposa para a igreja, você está orando, você está clamando, ele está se modificando. Ele vai se modificar por causa da tua fé, Aleluia. da tua oração, do teu pedido, do teu clamor. Eu quero ler Mateus agora. Misturar na minha vida, tirar toda uma pressão. Porque no final, Jesus fala, vai, como creste já foi feito. Quer dizer que tudo aquilo que você crê, vai ser feito. Crê com força, que vai ser feito. Sabe por quê? Porque aqui ele falou assim, Senhor, não vai nem lá, porque eu sou homem de autoridade. Eu sei que se eu só der uma palavra, ele vai ficar curado. Aí, sabe o que Jesus fez? Jesus ficou maravilhado. Você quer deixar de Jesus maravilhado hoje? Tenha fé. Você quer que Jesus fique espantado contigo? Jesus, irmão, nós somos imagens e semelhança de Deus. A gente tem sentimento. Vamos parar de dar desgosto a Jesus. Vamos parar de entristecer, vamos parar de aborrecer, vamos alegrar Ele. Vamos confiar, vamos deixar a ansiedade de lado. Às vezes a nossa ansiedade não deixa ver que a gente está sendo abençoado, sabe? Parece que o dinheiro entra, sai, entra para um lado, sai para o outro, você nem vê. Mas você não está sendo sustentado, está faltando alguma coisa, Deus está deixando faltar. Sabe, irmãos, tem gente aí rico que está se matando. Tem gente que, não estou falando, eu estou falando assim, você está entendendo? A pessoa tem tudo e não está feliz, não está satisfeito. Esses dias eu vi uma entrevista que um repórter aí, Maurício Brusley, era um repórter que fazia Bom Repórter. Rapaz, o homem, quando ele soube que estava doente, ele quis se matar. A mulher dele falou que ele queria fazer eutanásia, tomar um diagnóstico, que estava com Alzheimer. Pronto, o homem queria se matar. A mulher dele falou para ele, falou que teve que convencer ele a não querer se matar. E o homem está aí, até hoje. Ele já morreu? Não. Ele ficou maluco? Não. Pode não estar bem? Calma, dá um tempo. Deixa Deus tratar, deixa Deus trabalhar. Entendeu? Às vezes a notícia é ruim, a pessoa já quer se matar. Chegou a notícia, já desanima. Hoje nós fomos no médico, o médico falou assim, a minha médica falou para mim que eu toda a vida eu tive a miopia alta e eu fui atleta, eu fiz as coisas, e agora ele teve que operar a catarata. Mas ele tinha miopia muito alta, 12, 13. Aí ele falou assim, doutor falou pra gente, a médica falou pra mim, você podia ter tido um descolamento de retina, você podia ter ficado cego, você com essa miopia tão alta, ter feito tanta coisa. Aí ele falou pra nós, ainda bem que eu não soube disso antes. Ele falou, poxa, eu tô com 57, não foi, João? Não aconteceu nada. O homem é médico. E ele falou assim, ainda bem que o Raquel não falou isso comigo antes, para não desanimar, para não esmorecer. Então, senão ele ia ser um cara de juventude, que ele não ia fazer nada com medo de dar um troço na vista, porque a vista dele era alta. E ele falou, deixa o menino fazer o que quiser, deixa o menino viver, o menino já tá bom, entendeu? Não fica prendendo, não fica... Sabe, irmãos, às vezes a palavra te deprime, te oprime, te possui. A palavra, do mesmo jeito que a palavra liberta, a palavra negativa, bota para baixo. A pessoa quer morrer, a pessoa quer se matar, a pessoa não quer fazer mais nada. Ele falou assim, ainda bem que eu não fiquei sabendo disso antes. Mas, doutor, se o senhor que é médico está falando isso, imagina eu. Imagina eu. Diagnóstico é feito para ser dado. Mas quem dá a palavra final? Aleluia. Diagnóstico sempre é feito de ser vivido, mas quem faz o milagre é Deus. Glória a Deus. E aí Jesus, ouvindo isso maravilhoso, Jesus se encantou, e Jesus falou assim, nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. Nem mesmo na minha terra, nem mesmo no meu povo, no meio do meu povo, nem mesmo no meio da minha igreja, nem mesmo no meio do povo que anda comigo, eu vi tanta fé. Olha aí, o povo que anda com Jesus ali do lado, todo mundo ali com Jesus, decepcionando. E o romano que vem de fora, o gentil, que nem crente é, com uma fé. Irmão, vamos alegrar Jesus, vamos ter fé, vamos ter fé. O medo é o contrário da fé. Eu sei que tem coisa que dá medo, mas não vamos
vamos desmerecer, porque a palavra hoje é para que você se anime, é para que você tenha fé, para que você confie, porque ele morava na cidade da bagunça, ele morava na cidade de desordem, ele morava na situação, ele estava no meio da situação de desordem, mas ele tinha mais fé do cara que estava centrado na terra santa, na terra de peregrinação, na terra de Deus, na terra dos judeus, na terra abençoada, no povo santo, no povo que é digno. Irmãos, eu tenho que concluir, porque nós temos mais coisas para fazer aqui, mas eu quero dizer que essa mesma literatura, essa mesma história é contada em Mateus. E aqui em Mateus ele fala assim, Jesus no final dessa conversa toda fala assim, eu não encontrei tanta fé nem em Israel, mas eu vos digo, eu digo para vocês que vai vir muita gente do Oriente e do Ocidente, quer dizer, de fora. Vai vir muita gente de fora que vai se assentar com Isaac, Abraão e Jacó, ou seja, no reino do céu. Vai ter muita gente que vai vir de fora e vai para o reino, vai subir, vai chegar lá, você vai falar também, tá? Você já vai estar, aí você vai falar, você por aqui? Vai ter muito espanto. Jesus falou, vai ter muita gente que vai vir de fora e vai para o reino, vai para o céu. Porém, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dente. Onde é isso? No inferno. Quer dizer que muita gente que está na igreja vai para o inferno. Por quê? Porque não está vivendo o evangelho dela. Não é a tua, não. É aquele que está sentado sem fazer nada. É aquele que não tem fé, aquele que murmura, aquele que não testemunha, aquele que está se deixando levar por situações que só puxa para baixo, que te arrasta e te empurra também. Essa semana nós estivemos com uma pessoa muito amiga que está quase entrando em depressão por causa da irmã que está com problema. Eu tenho irmão, eu sei o que é meu sangue. Ele que não fosse meu sangue, que fosse de criação. Criado comigo é meu irmão. Eu sei o que é sentir isso. Só que se eu cair com meu irmão, quem vai orar por ele? Se eu cair com meu irmão, quem vai cuidar dele? Se eu cair com meu irmão, quem vai levantar ele? Quem vai levar ele para mais? Eu não posso cair, não. Eu não posso cair. Eu tenho que ter fé. Alguém tem que ter fé na vendinha. Alguém tem que ter fé na igreja. Alguém tem que ter fé na casa de Deus. É isso que Jesus está falando aqui hoje. Tenha fé. Se fortaleça. Entendeu? Então disse Jesus ao centurião, vai, e como crestes, te seja feito. E naquele mesmo momento, seu criado sarou. Eu posso essa palavra. Que a gente está olhando aqui, que lá já agora já haja cura, já haja libertação, já haja vitória. Deus já decretou a vitória. Não é diabo sujo que amanhã vai me fazer acordar com uma dor de barriga, uma dor de garganta, amanhã eu vou dizer, poxa, não aconteceu nada não, eu fui atingido. Eu já fui, não sei me atacar, mas ele está repreendido e eu vou andar, eu vou lutar. Igual a Kátia falou que a irmã deu um testemunho, estava andando, tropeçou da escada, veio com os dois joelhos no chão, toda arrebentada. Falou, daqui eu vou para o hospital, daqui eu vou para a UPA, daqui eu vou para a emergência, não consigo nem me levantar. O pessoal orou, o Maninho falou, levanta e anda. Levantou, a dor foi embora, não doeu mais. Repreende essa dor também, repreende esse mal, repreende esse sofrimento. Tantas vezes eu fui para a escola com o João novinho, João cheio de dor nas pernas, e a gente orava, no meio do caminho a dor passava e a gente ia embora. Sabe, tem muita coisa que é seta, tem muita coisa que é problema dos outros, tem muita coisa que é carga genética, carga de família, carga negativa, tem muita coisa ruim acontecendo. Aí Jesus vira para você e fala assim, nunca vi tanta fé, se você crer, isso será feito. E ele se espanta, quer dizer que ele não está vendo tanto assim por aí não. Se ele visse no meio do povo dele, ele não ia se espantar com o de fora. Se ele visse sempre isso acontecendo na igreja, o povo com fé, o povo... Não estou dizendo que você não está orando não, estou dizendo para você não esmorecer, estou dizendo para você não desanimar, estou dizendo para você olhar que Deus está abençoando, às vezes por um outro lado você não está vendo. Deus está com o pé do chinelo aqui, ó, tem um pé descalço, mas tem um pé do chinelo. Aí tu não olha para o pé que está no chinelo não, tu só olha para o pé que tu perdeu. Perdi o pé do chinelo, perdi o pé do chinelo, estou descalço. Eu estou descalço, eu estou calçado. Se eu estiver assim, eu estou calçado, ó. Se eu estiver assim, eu estou descalço. Se eu souber andar, eu não vou me machucar. Amém? Amém. Vou chamar o pastor para orar para nós. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa singela palavra. Simples, mas muito profundo. E toda vez que você estiver com problema, lembra do centurião de Cafarnaum que estava no meio da bagunça. Ele estava no meio do tumulto, ele estava desanimado. Ele tinha dado
perto de doenças